Fala, torcedor vascaíno, a Roma da Itália prepara proposta para contratar o lateral esquerdo Lucas Piton. E o Orelhano será jogador do UFC Cincinnati dos Estados Unidos em definitivo, segundo o jornalista. E o Gabriel Peck fez mais um gol na MSL e garante mais grana nos cofres do Vasco. E o Léo Jardim foi o goleiro que mais fez defesas no mês de outubro. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e compartilhar para seus amigos para eles conhecerem o nosso conteúdo, tá bom? Então sem blabla, sem enrolação, vamos para as informações. Vamos lá, a primeira informação é sobre o Lucas Piton. Informação do Bola VIP é do Matheus Martins Fontes. Vamos lá, Roma de Dybala prepara proposta para contratar Lucas Piton do Vasco. Roma de Dybala está de olho em destaque do Vasco para a próxima janela e acena a fazer investida milionária. Informação importante aqui, por quê? Porque o Lucas Piton tem cidadania italiana, então ele pode ter uma facilidade de adaptação lá no país da Itália, né, obviamente. Por ele ter essa cidadania, provavelmente deve falar italiano também, e aí a adaptação dele lá na Roma ia ser melhor, né? Então, informação importante isso aí também. Vamos lá. Roma de Dybala quer Lucas Piton. O interesse dos italianos não é novo. Aos 24 anos, Piton já tem cidadania italiana, que foi o que eu falei para vocês, o que joga a favor de uma transferência para a Europa a curto prazo. Só que o Vasco não pretende facilitar os estrangeiros. Hoje, a Roma, comandada pelo técnico croata Ivan Juric, não faz um bom campeonato italiano. Após 10 jogos, a Loba está em 10º lugar. De craque na equipe está o atacante argentino Paulo Dybala, campeão do mundo em 2022 pela Argentina, né? Albiceleste. Tá ali escrito. Recentemente, o lateral esquerdo renovou seu contrato com o Vasco até o fim de 2028. Lucas Piton soma 46 jogos pelo Cruz Maltino na atual temporada, com 6 gols marcados e 7 assistências aos companheiros. O Lucas Piton é um excelente jogador, um excelente lateral, né? Ainda mais que hoje em dia é difícil achar um lateral esquerdo, lateral direito. O Brasil é carente em laterais, né? E o Lucas Piton, a gente acabou achando o Lucas Piton com um baita de um lateral esquerdo. O problema dele é defensivamente, obviamente. Tem uma dificuldade defensivamente de marcação, mas ofensivamente ele é muito bom. A metade dos gols do Pablo Verratti no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a maioria foi de tudo cruzamento do Lucas Piton, né? E ele é muito bom ofensivamente, tem uma boa finalização, chega bem ao gol, bate bem pro gol, cruza bem. Ele é um excelente jogador ofensivamente, tem que melhorar um pouquinho defensivamente, obviamente, né? Mas é um excelente jogador. Histórico de Lucas Piton. No fim de 2023, o portal Calcio Mercato informava que a Roma estaria disposta a oferecer cerca de 8 milhões de euros pelo jogador. Tal quantia é considerada insuficiente para vender Piton, diz fonte do Vasco ao Bola VIP Brasil. Revelado pelo Corinthians, o lateral chegou ao clube carioca no início deste ano e logo ganhou a condição de titular. São 95 partidas disputadas pelo Vasco da Gama, com 7 gols e 14 assistências, né? Informação importante aí do Bola VIP, do Matheus Martins. Lembrando que a informação não é minha, é desse jornalista aí, Matheus Martins, ok? Então, cara, Roma, a gente sabe que o Lucas Piton provavelmente não vai permanecer para o ano que vem, né? É um jogador que é monitorado sempre pela Europa. Ele e o Ryan, é meu chute que os dois não permanecem para o ano que vem no Vasco. Ryan e o Lucas Piton. Provavelmente vai chegar proposta aí pro Lucas Piton, pro Vasco pelo Lucas Piton. Enfim, se vai ficar ou não, se ficasse pro ano que vem seria importantíssimo. Até porque se a gente classificasse para uma pré-Libertadores, para uma Libertadores, Sul-Americana, seria muito bom ter o Lucas Piton no nosso elenco. Mas, se oferecer um dinheiro maneiro pro Vasco, pode vender também, a gente consegue arrumar outro lateral. Tem até mesmo o Leandrinho no banco, tem o Vitor Luiz que entra bem nos jogos. Enfim, dá para contratar um outro lateral e etc. Né? Então, informação importante aí sobre o Lucas Piton. A outra informação é sobre o Luca Orelhano. Eu já fiz 2 vídeos sobre o Luca Orelhano, em que o Vasco queria contar com o Luca Orelhano para 2025, que seria um jogador, na minha opinião, que seria muito importante. E o vídeo de ontem, eu fiz um vídeo falando sobre o Luca Orelhano, né? Sobre como que ele está e tudo mais. Se o Vasco vai vender o jogador, se ele vai vir pro Vasco de novo, etc.
Agora, a informação da atenção vascaínos é a seguinte: Orelhano será jogador do FC Cincinnati em definitivo, informa o Atenção Vascaínos. Tanto o clube quanto os agentes do jogador já sinalizaram ao Vasco o interesse em concretizar a transferência. O valor fixado no contrato de empréstimo é de 3 milhões de dólares, né? Então é uma informação importante. Se é 3 milhões de dólares, o dólar tá aí entre 5 e pouquinho, o Vasco vai ganhar uns 15 milhões, 16, 17 milhões por aí, né? O dólar tá 5,80, 6 reais, enfim, fica por volta disso aí. Se realmente o Cincinnati comprar o Luca Orelhano, a gente praticamente recebe o dinheiro que foi investido no jogador, né? Pela 777 Parts. Enfim, é um jogador que, na minha opinião, se viesse pro Brasil e quisesse jogar e tudo mais, porque ele teve problema na adaptação dele aqui no Vasco, falavam que ele era um jogador tímido e etc. Por mais que o nosso elenco agora tem vários argentinos, tem o Sforza, tem o Verratti, tem diversos jogadores argentinos no nosso elenco, ele poderia ter uma facilidade para se adaptar, né? Mas enfim, se ele não quer jogar no Vasco, a gente não vai ficar insistindo no jogador a jogar no Vasco, etc. também, né? Então, informação importante aí sobre o Luca Orelhano, né? Informação importantíssima sobre o jogador. A outra informação é sobre o Gabriel Peck, que fez mais um gol nos Estados Unidos. Isso mesmo. Gabriel Peck fez mais um gol nos Estados Unidos. Peck faz gol atípico nos Estados Unidos e garante mais grana aos cofres do Vasco. Veja quanto o clube já ganhou. O último gol do atacante pelo La Galaxy foi nessa sexta-feira. Deixa eu parar o vídeo aqui. Contra o Colorado Rapids. Não sei como que fala. Gabriel Peck não para de balançar as redes nos Estados Unidos e o Vasco agradece. Nesta sexta-feira, o atacante marcou um gol atípico na vitória por 4-1 do La Galaxy sobre o Colorado Rapids e garantiu mais grana para o seu ex-clube. Este foi o 19º gol de Gabriel Peck pelo time norte-americano. Além disso, ele soma 17 assistências e tem mais participações e gols do que Messi, do Inter Miami na MSL Major League Soccer. Na venda de Gabriel Peck, o Vasco acertou uma cláusula que obriga a La Galaxy a pagar 10 mil dólares a cada gol do atacante. Como ele já marcou 19 gols, o Vasco já faturou 190 mil dólares, o equivalente a mais de 1 milhão e 100 na cotação atual. Então, pô, é muito importante isso aqui. Lembrando que o Gabriel Peck foi vendido por 49, 50 milhões de dólares, de reais, etc. Né? E o Vasco colocou essa cláusula aí também, que é importante. Aqui, ó, a cláusula é válida até o 50 gols do jogador nos Estados Unidos, o que pode gerar um valor de 500 mil dólares ao clube carioca. Então, pô, informação importante, seria o quê? 5 milhões de reais, né? Esses 500 dólares aqui, seria praticamente 5 milhões de reais, eu acho. Peck é finalista no prêmio de melhor estreante da temporada na MSL. Ele disputa com outros candidatos sul-americanos, Luis Soares do Inter Miami e Luca Orelhano do Cincinnati. O atacante argentino está emprestado pelo Vasco. Além deles, Evander também é ex-jogador do clube carioca, foi indicado ao prêmio de melhor jogador do ano. Cara, pra você ver, né? Como o Vasco tem uma maré de azar. O Gabriel Peck foi o único que deu certo desses jogadores aí que a gente acabou de falar, né? O Evander era um jogador que, na minha opinião, é um jogador preguiçoso e etc. Mas estavam num elenco que era bastante limitado. O outro jogador, o Luca Orelhano, teve problema de adaptação, chegou no Vasco muito magro, e aí o Vasco teve que passar uma série ali de academia para o jogador, para ele fortalecer seus músculos, ganhar massa e etc, né, porque o campeonato argentino é inferior ao nosso, e cara, tinha problema de adaptação, não conseguiu jogar no Vasco, né, afinal não conseguiu jogar no Vasco, em definitivo, o Luca Orelhano. Mas, cara, é um jogador que é muito importante. É um baita de um jogador, obviamente. É um excelente jogador, sem dúvida nenhuma. Pô, se ele tivesse 100% no Vasco, ele jogaria muita bola. Muita, muita, muita bola mesmo, não tenho dúvida. A outra informação que eu tinha até tirado aqui, fui colocar aqui agora, é do Léo Jardim, cara, que é um excelente goleiro também do Vasco. Léo Jardim foi o goleiro que mais realizou defesas no mês de outubro, segundo o SofaScore. Ao todo, foram 21 intervenções em 6 jogos. Então, cara, informação importante, né? Pra gente ver o quão importante esse goleiro pra gente. A gente só pensa no ataque, no Verratti, no
no Coutinho, Payet, etc, que não estão jogando bem ainda, apesar que o Payet jogou muito bem na última partida, mas a gente vê o Verratti como um jogador muito importante no nosso elenco, que realmente ele é o jogador mais importante, na minha opinião. Mas a gente não pode esquecer também lá no gol que a gente tem uma muralha, que é o Léo Jardim, que é um excelente goleiro. É bizarro quanto o Léo Jardim é bom. Óbvio que ele vai falhar em alguns momentos, como já falhou com a camisa do Vasco. E isso é normal para um goleiro também. Ainda mais pro Léo Jardim, que toda hora tem que fazer defesa, né? Uma hora ele vai falhar, uma hora ele vai frangar, ou seja, que for, como ele já fez contra o São Paulo, contra. Não lembro outro time aí, mas ele já frangou também, né? É a coisa normal, cara, de um goleiro que toda hora tem que trabalhar. Então não adianta ele ser 100% assim, e vai só defender as bolas e etc, lá ele. Enfim, cara, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tava planejando fazer uma livezinha hoje, mas se tiver algum assunto, eu faço live trocando uma ideia com vocês, tá? Terça-feira tem jogo do Vasco, vai ter live pré-jogo, live pós-jogo provavelmente também. Apesar de ser tarde, eu vou tentar fazer essa live pós-jogo, se eu não conseguir, ok. Então, cara, acho que é mais ou menos isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, saindo um pouquinho mais tarde, porque eu não tava em casa. E aí eu cheguei, tanto tô até com cara de sono, tomei um banho antes, mas a cara de sono não some. Enfim, tá? Então, tô gravando esse vídeo aqui, vai sair 11 horas, 11, 10 e pouquinho aí pra vocês, tá? Tamo junto, um beijão, um abraço, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Se surgir algumas notícias, etc, sobre o Vasco, a gente faz a livezinha de tarde aí, trocando aquela ideia com vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, um abraço, deixa seu like, inscreve no nosso canal e compartilha pros amigos conhecer nosso conteúdo. Saudações vascaínas, um abraço a todos.